Olá, tudo bem? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Professor Marcelo na área. Esta é a terceira videoaula sobre o tema balanceamento de equações redox. Então, vamos que vamos! Aqui está o quarto exemplo. Na etapa 1, eu determinei os números de oxidação de todos os elementos químicos participantes da reação. O cobre tem NOx igual a zero, pois ele está numa substância simples. Aqui a gente tinha que calcular o NOx do nitrogênio, eu já fiz isso nos exemplos anteriores. Aqui o oxigênio é menos 2, logo o nitrogênio é mais 2. Na água, o oxigênio tem NOx igual a menos 2, logo o hidrogênio tem NOx igual a mais 1. Eu já fiz este exemplo. Aqui tem uma complicação, porque a gente tem que determinar o NOx do cobre, beleza? E há duas formas de fazer. Como aqui eu já fiz, ó, nitrogênio igual a mais 5 e oxigênio igual a menos 2, eu repeti aqui, ó, nitrogênio igual a mais 5, oxigênio igual a menos 2. Observe que no lado esquerdo da equação, o nitrogênio está ao lado de 3 átomos de oxigênio. Nesta substância, o nitrogênio também está ao lado de 3 átomos de oxigênio. Isso significa que aqui e aqui o nitrogênio tem o mesmo NOx. A gente sabe que a soma dos números de oxidação totais tem que dar igual a zero, beleza? Então vamos lá. Aqui são 3 átomos de oxigênio, 3 vezes menos 2 igual a menos 6, somando com mais 5, o resultado é menos 1. Como são 2 ânions nitrato, 2 vezes menos 1, menos 2. Logo, o cobre tem que ter NOx igual a mais 2. Outra forma de determinar o NOx do cobre é a seguinte. Aqui no ácido nítrico, ó, se a gente retirar um átomo de hidrogênio, sobra o ânion NO3-. Como o hidrogênio tem NOx igual a mais 1, o ânion nitrato tem NOx igual a menos 1. Certo? Então, NO3-. Como aqui há 2 ânions nitrato, 2 vezes menos 1 igual a menos 2, logo o cobre é mais 2. A gente observa que o cobre sofreu oxidação e o nitrogênio sofreu redução. O agente oxidante é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu redução. Logo, o agente oxidante é o ácido nítrico. O agente redutor é a substância reagente que contém o elemento químico que sofreu oxidação. Logo, o agente redutor é o cobre. Na etapa 2, a gente calcula os valores de ΔH e ΔOx. O nitrogênio sofreu redução, logo aqui eu calculei o valor de ΔH. Eu fiz o maior valor de NOx do nitrogênio, mais 5, menos o menor valor de NOx do nitrogênio, que é mais 2. Então, 5 menos 2 igual a 3, vezes o número de átomos de nitrogênio na fórmula em que há maior número de átomos deste elemento químico. Aqui há um átomo de nitrogênio e aqui também há um átomo de nitrogênio. Então, eu coloquei aqui o valor 1. Observe que nesta fórmula há 2 átomos de nitrogênio. Porém, eu vou desconsiderar esta fórmula porque o NOx do nitrogênio variou desta fórmula para esta outra fórmula. Beleza? O resultado deste cálculo é igual a 3. O cobre sofreu oxidação. Eu calculei o ΔOx. Então, como é que eu fiz? Mais 2 menos 0, está aqui, o resultado é 2, vezes o número de átomos de cobre na fórmula ou símbolo em que há maior número de átomos de cobre. Aqui é o símbolo do cobre, tem apenas um átomo de cobre, e aqui nesta fórmula também há um átomo de cobre. Então, eu multipliquei por 1. O resultado deste cálculo é 2. A gente não consegue simplificar 3 com 2, então na etapa 3 não é possível simplificar. E agora na etapa 4, eu vou utilizar o valor do ΔH, ele vai passar a ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu oxidação, que foi o cobre. Bom, tem cobre aqui, tem cobre aqui. Eu coloco o valor 3 na frente da fórmula, o símbolo em que há maior número de átomos de cobre.
Então, aqui tanto faz. Aqui tem um átomo de cobre, aqui também tem um átomo de cobre. Então, eu coloquei o 3 na frente do símbolo do cobre e o 3 aqui na frente da fórmula do nitrato de cobre 2. Joinha? Então, vamos agora usar o valor de ΔOx. Aqui está, o valor de ΔOx 2. Ele vai ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução, certo? Então, eu coloco o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula em que há o elemento químico nitrogênio. Então, aqui ó, tem nitrogênio, aqui também tem nitrogênio, mas já coloquei o coeficiente estequiométrico 3, e aqui também tem nitrogênio. Eu tenho que colocar o valor 2 na frente da fórmula em que há maior número de átomos de nitrogênio. Aqui há um átomo de nitrogênio, aqui há um átomo de nitrogênio, certo? E agora, o que eu faço? Bom, veja bem, se eu colocar o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula do ácido nítrico, não vai dar mais para eu continuar o balanceamento. Por quê? Ó, se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2 átomos de nitrogênio. Só que do outro lado da equação, já há 3 vezes 2, ou seja, 6 átomos de nitrogênio. No lado direito da equação química, tem mais nitrogênios do que no lado esquerdo. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 aqui, na frente da fórmula do monóxido de nitrogênio. Isso me possibilita colocar um outro coeficiente estequiométrico na frente da fórmula do ácido nítrico. Beleza? Pois as duas substâncias que contêm nitrogênio no lado direito da equação química já têm coeficientes estequiométricos. Joia? Então já sei quantos átomos de nitrogênio tem no lado direito da equação química. E agora eu posso colocar aqui um coeficiente estequiométrico para balancear os átomos de nitrogênio. Mas isso eu vou fazer no próximo slide. Vamos nessa! Eu vou utilizar agora o método das tentativas. Então, eu repeti aqui a equação química do slide anterior. O cobre, que é o metal, já está balanceado. Veja aqui, deste lado há 3 átomos de cobre e do outro lado também há 3 átomos de cobre. Vou balancear agora o ametal, que é o nitrogênio. No lado direito da equação química, há 3 vezes 2, aqui tem 2 vezes 1 igual a 2, 6 átomos de nitrogênio, mais 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 2 igual a 8 átomos de nitrogênio. Do outro lado da equação química também tem que ter 8 átomos de nitrogênio. Logo, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 8 na frente da fórmula do ácido nítrico. Joinha? Não tem carbono na equação, então o próximo é o hidrogênio. Eu tenho que colocar aqui na frente da fórmula da água o coeficiente estequiométrico para equilibrar o hidrogênio. Vamos lá. No lado esquerdo da equação química há 8 átomos de hidrogênio, do outro lado há 2 átomos de hidrogênio. Então, para que o número de átomos de hidrogênio fique igual em ambos os lados da equação química, eu tenho que colocar aqui o coeficiente estequiométrico 4. 4 vezes 2 é igual a 8. O oxigênio, que é o último a ser balanceado, já está equilibrado. Vamos contar? 8 vezes 3 igual a 24, no lado esquerdo da equação química. E no lado direito há 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18, mais 2 vezes 1, 2, 18 mais 2 é igual a 20, mais 4 vezes 1, 4, então 20 mais 4 é igual a 24 átomos de oxigênio. A equação redox já está balanceada. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 5. Eu calculei aqui o NOx do manganês, pois ele é um metal de NOx variável. O potássio é do grupo 1 da tabela periódica, logo seu NOx é igual a mais 1. E o oxigênio tem NOx igual a menos 2. 4 vezes menos 2 igual a menos 8. Somando com mais 1, o resultado é menos 7. Logo, o manganês tem NOx igual a mais 7. No peróxido de hidrogênio, a gente já viu no estudo de óxidos que o oxigênio tem NOx igual a menos 1. O hidrogênio na frente tem NOx igual a mais 1. O oxigênio tem que ser igual a menos 1. Observe, 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2 é igual a 0.
Já determinei estes valores no ácido sulfúrico em exemplo anterior. Aqui no sulfato de potássio, o potássio é do grupo 1 da tabela periódica, é mais 1, o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2. Basta copiar daqui, ó, no ânion sulfato, o enxofre é mais 6 e o oxigênio é menos 2. Aqui eu também determinei o NOx do manganês. A gente já sabe que o ânion sulfato tem NOx menos 2, logo o manganês é igual a mais 2. Ou então você pode colocar as cargas do enxofre e do oxigênio e determinar o NOx do manganês. O somatório dos NOx totais tem que dar igual a zero. Na água a gente já determinou estes valores. E aqui o oxigênio tem NOx igual a zero, pois ele está numa substância simples. Bom, neste exemplo você tem que saber que o gás oxigênio veio do peróxido de hidrogênio. Aqui o oxigênio tem NOx menos 2, aqui menos 2, aqui menos 2, aqui menos 2 e aqui menos 2. Logo, o oxigênio que mudou de NOx foi o oxigênio presente no peróxido de hidrogênio. O seu NOx variou de menos 1 para 0. Ele sofreu oxidação. O outro elemento que sofreu variação de NOx foi o manganês. O seu NOx diminuiu. Logo, o manganês sofreu redução. O agente oxidante é o permanganato de potássio, pois esta substância reagente contém o elemento químico que sofreu redução, o manganês. O agente redutor é o peróxido de hidrogênio, pois esta substância reagente contém o elemento químico que sofreu oxidação, que é o oxigênio. Na etapa 2 eu calculei o ΔH e o ΔOx. O manganês sofreu redução, então o ΔH é calculado da seguinte maneira: mais 7 menos 2 é igual a 5, vezes o número de átomos de manganês na fórmula em que há maior número de átomos de manganês. Aqui há um átomo de manganês e aqui também há um átomo de manganês. Então, o valor é 1. 5 vezes 1 é igual a 5. O oxigênio sofreu oxidação, então eu calculei aqui o ΔOx. Então, calculando 0 menos menos 1, cuidado aqui, menos com menos dá mais, o resultado é 1. Vezes o número de átomos de oxigênio na fórmula em que há maior número de átomos de oxigênio. Eu vou considerar esta fórmula e esta fórmula, porque o oxigênio mudou de NOx do H2O2 para o O2. Aqui há 2 átomos de oxigênio e aqui também há 2 átomos de oxigênio. Então, eu coloquei aqui o valor 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Não é possível simplificar o valor 5 com o valor 2. Ok? Então, na etapa 3, eu escrevi não é possível simplificar os valores de ΔH e ΔOx. Usando o valor de ΔH, o valor 5 passa a ser o coeficiente estequiométrico do oxigênio. Joinha? Pois o oxigênio sofreu oxidação. Eu vou considerar apenas as fórmulas em que o oxigênio mudou de NOx. Beleza? Então, eu posso colocar o valor 5 aqui ou aqui. Eu tenho que colocar o valor 5 na frente da fórmula em que há maior número de átomos de oxigênio. Aqui tem 2 e aqui também tem 2, então tanto faz. Então eu coloquei aqui ó, o 5 na frente da fórmula do peróxido de hidrogênio e o valor 5 na frente da fórmula do gás oxigênio. Agora eu vou utilizar o valor de ΔOx. O valor de ΔOx, que é igual a 2, vai ser o coeficiente estequiométrico do elemento químico que sofreu redução, que é o manganês. Tá? Então, aqui tem manganês e do outro lado, aqui ó, também tem manganês. O valor 2 tem que ser colocado na frente da fórmula em que há maior número de átomos de manganês. Aqui tem um átomo de manganês e aqui também tem um átomo de manganês, então tanto faz. Então, coloquei aqui o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula do permanganato de potássio. E aqui também eu coloquei o valor 2 na frente da fórmula do sulfato de manganês. Agora eu vou usar o método das tentativas para terminar o balanceamento. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui novamente a equação química que eu obtive na etapa 5 e agora eu vou usar o método das tentativas. Vou balancear primeiro os metais. Os metais presentes nesta equação são potássio e manganês. O manganês já está balanceado. Aqui tem 2 átomos de manganês e do outro lado da equação química também há 2 átomos de manganês.
Eu vou balancear agora o potássio. No lado esquerdo da equação, há 2 átomos de potássio. E no lado direito também há 2 átomos de potássio. Então eu coloco aqui, ó, na frente da fórmula do sulfato de potássio, o coeficiente estequiométrico 1, para eu não mais modificar a quantidade de átomos de potássio. Lembrando que este valor 1 pode ser omitido no final, mas eu coloco para a gente lembrar que aqui não falta mais o coeficiente estequiométrico. Vamos lá, ainda falta colocar o coeficiente estequiométrico aqui e aqui. E ainda faltam ser balanceados o enxofre, o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são os últimos da ordem de balanceamento. Então, eu vou balancear o enxofre, que é o ametal. Vamos lá. No lado direito, há 1 mais 2, 3 átomos de enxofre. Então, aqui no lado esquerdo da equação química também tem que ter 3 átomos de enxofre. Então, eu coloquei aqui o coeficiente estequiométrico 3 na frente da fórmula do ácido sulfúrico. Ainda falta colocar um coeficiente estequiométrico na frente da fórmula da água. E o próximo a ser balanceado é o hidrogênio. No lado esquerdo da equação química, há 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 2, 6, 10 mais 6 igual a 16 átomos de hidrogênio. Então, do outro lado, também tem que ter 16 átomos de hidrogênio. Que número multiplicado por 2 é igual a 16? 8. Então, eu coloquei aqui na frente da fórmula da água o coeficiente estequiométrico 8. O oxigênio já está balanceado, basta conferir. Joinha? Gente, ainda faltam mais 2 exemplos. Um caso de autorredox e um outro de equação redox envolvendo íons. Para esta videoaula não ficar muito longa, eu vou parando por aqui, beleza? Então aguarde a próxima videoaula para você aprender os outros 2 casos bem direitinho. Joinha? Muito bem! E se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Se inscreva já! Já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!